Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E terminou nesse domingo a primeira rodada do Campeonato Alagoano. Ela começou no último sábado com a vitória em Penedo do Penedense diante do Murici pelo placar de 1-0. Assistência de Vitor Paraíba, Afonso abriu o placar e decretou a vitória do time do Penedense. Neste domingo, mais duas partidas foram realizadas. Em Coruripe, deu empate em 0-0 entre Coruripe e Asa. E no estádio Rei Pelé, a equipe do CSA venceu o CSE pelo placar de 3-0. Teoricamente, jogo fácil. Nem tanto. O CSA abriu o placar logo aos 2 minutos da primeira etapa. Em uma jogada, partindo do setor de meio de campo, o Thiago Marques rola a bola para o lado direito, para o apoio do Brian, que dá assistência para o Cachoeira, ele manda a bola para o fundo da rede. O CSA abria o placar e dava a impressão de que teria vida fácil. Logo aos 14 minutos teve uma penalidade máxima a seu favor. Thiago Marques foi bateu meia altura, lado direito do goleiro, ele deu rebote. O Brian tentou fazer de perna esquerda, mas pegou muito mal, desperdiçou a oportunidade. A equipe do CSE naquele momento começava também a ter melhor volume de jogo e obrigou o goleiro do CSE a fazer algumas boas defesas e também perdeu algumas oportunidades, desperdiçando e finalizando muito mal. No segundo tempo vieram as substituições, tanto do CSE como do CSA. A equipe do CSE passou a exigir bastante do CSA, mas não conseguia finalizar com perfeição. Por exemplo, o Galego terminou perdendo umas duas oportunidades boas, o Galeguinho, da equipe do CSE. E aí, meu amigo, time grande é assim. O CSA foi lá, em uma bola recuperada pelo Thiago Marques, ele entra na área, passa pelo goleiro do CSE que faz a penalidade. E aí o Brian vai, cobra e converte aos 31 minutos. E aos 47 minutos, Álvaro recebe uma assistência do Giovani, jogador da equipe do CSE. Ele cabeceia dentro da pequena área no pé do Álvaro, que só teve o trabalho de colocar para o fundo da rede. CSA, portanto, conquista uma vitória muito importante e chega ao seu terceiro resultado positivo em 3 partidas nesta temporada. Venceu a equipe do Barcelona, venceu o Maracanã, ambas partidas pela Pré-Copa do Nordeste e na estreia do Campeonato Estadual, derrota dentro de casa a equipe do CSE pelo placar de 3-0. Lembrando que nesta partida o CSA contou com alguns desfalques. Roberto na lateral esquerda não jogou, já que saiu contundido logo no início do primeiro tempo na partida contra o Maracanã. Não contou também com o Igor Bahia, já que na última atividade visando esse jogo contra o CSE, realizada no último sábado, no choque de cabeça entre Clenison e Igor Bahia precisou inclusive fazer alguns exames e aí não jogou na partida de hoje, foi poupado e provavelmente vai usar máscara para poder continuar jogando, principalmente os próximos jogos da equipe do CSA. O Clenison até jogou hoje, pegou vários pontos na cabeça, mas com uma touca enfrentou também a equipe do CSE, entrou no segundo tempo. Segundo tempo, o CSA teve inclusive as seguintes alterações. Saiu o Buga, que estava pendurado com cartão amarelo, mas logo no início do segundo tempo, o Wanderson, que entrou no seu lugar, também recebeu cartão amarelo. Saiu o jogador Brian, entrou o Clenison, Gustavinho deu lugar ao Robinho, o Wellington Júnior entrou no lugar do Thiago Marques e o Guilherme Cachoeira saiu para a entrada do Álvaro. Após a partida, o técnico do CSA falou com a imprensa e fez uma avaliação deste resultado positivo no Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Começamos bem o jogo, muito lúcido, né? Naquilo que a gente tinha combinado de fazer. Depois, após o pênalti, nós começamos a se enervar, tomar decisões erradas, e com isso vai alimentando o adversário no jogo. Nós começamos a errar princípios que o jogo pede, que é erro de passe, erro de posicionamento, e com certeza o adversário foi se alimentando com a energia dentro do jogo. Eu já tinha uma preocupação, porque se ver foi 8 dias e nós fizemos 3 jogos. E a gente sabia que isso poderia ocasionar uma situação diferente para essa partida. A gente estava muito preocupado quanto a isso. Nós tivemos também, não é uma desculpa, mas atrapalha o que nós pensamos, porque nós tivemos também uma crise de virose no nosso grupo. Hoje, o Cachoeira, nós tivemos que recolher ele mais cedo, né? Até porque também ele vinha numa batida muito forte nos 2 jogos anteriores, bem debilitado, mas não sinalizou que queria participar do jogo, que estava um pouco mais recuperado, e a gente lançou ele para dentro do campo e ele foi feliz de fazer o gol, né? Primeiro gol. Nós sabíamos da dificuldade do estadual, o adversário também tem as suas qualidades.
Mas o mais importante de tudo é que o segundo tempo já teve uma postura um pouco melhor do que foi, principalmente a parte do meio para a final do primeiro tempo. Nós vamos encorpando, nós vamos ganhando confiança, nós vamos chegar dentro da nossa meta que nós desenvolvemos com eles principalmente, no nível muito bom, do nível forte, para a gente brigar por algo muito real na fase final. Igor, boa noite e parabéns pela vitória. Você falou aí, né, nesse detalhe do time ter criado bastante, em alguns momentos não ter conseguido executar bem, e o CSE em alguns momentos até aproveitando algumas brechas que o CSA deu. Dentro desse contexto, hoje foi um jogo que o time precisou ter um pouco mais de maturidade para aceitar aquilo que estava acontecendo no momento, mas ao mesmo tempo mudar no momento que teve as oportunidades? É verdade. É isso que a gente desenvolve com eles, né? Por exemplo, nós não vamos conseguir ter um nível de performance todos os jogos acima do adversário. Vai ter momentos que nós temos que entender o que o jogo pede e o que o jogo te proporciona. No momento inicial, nós fomos fortes e fizemos um placar que nos deu a vantagem. Depois, no decorrer com a perca do nosso pênalti, nós perdemos a confiança do jogo, começamos a tomar decisões que não é normal de tomarmos. E muito erro de passe simples. E aí, quando você começa a mostrar para o adversário que você realmente não está conectado naquilo que é o jogo, o adversário vai ganhando a confiança. Foi isso que o CSE fez. Ganhou a confiança daquilo que nós oportunizamos. Começamos a parar de fazer o que nós somos muito bem, que nós somos muito fortes, que é a nossa organização. E aí, automaticamente, a gente vai ficando frágil. O adversário vai ganhando a confiança e o George apareceu em algumas intervenções interessantes e importantes. Mas depois a gente voltou para o jogo, principalmente, e nós entendemos que hoje a gente sabia que ia ser um jogo de superação no primeiro momento para a gente conseguir largar bem na competição. O fato do CSE até no segundo tempo ter tido essa velocidade, a gente viu, inclusive, nos últimos jogos do CSA, sempre que tem um jogador com muita habilidade, consegue realmente ir para frente, dificultar para o CSA, como aconteceu no segundo tempo. Por que disso, Igor? Na verdade, quando você confronta contra o adversário e se tem um jogador ágil, que tem um jogador que é corajoso e vai para o drible, aí entra o jogo de duelo, né? O duelo, ou você vai estanca, ou você dá mais confiança para o adversário. Eles foram ganhando confiança até porque fisicamente hoje a gente não estava no nosso melhor dia. A gente já sabia disso. O adversário também tem seus méritos de criar situações para nos tirar da zona de conforto. Mas o mais importante é que passamos mais um jogo sem tomar gol, que nós estamos construindo essa nossa caminhada de 2025. Nós ainda estamos no começo. Né? Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para a gente construirmos junto, principalmente, e atingir os objetivos do clube. Tá aí então o técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O CSA que folga na segunda rodada da competição, que acontece no meio de semana. Teremos na próxima quarta-feira, jogo isolado, 8 da noite, o Muricy jogando contra a equipe do Coruripe no estádio José Gomes da Costa, em Muricy. Na quinta-feira, 2 partidas. O CSE dentro de casa, no estádio Juca Sampaio contra o Penedense, e em Arapiraca acontece o clássico entre Asa e CRB. As duas equipes que decidiram os últimos 3 campeonatos, ou seja, trata-se de uma grande partida. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas, e se você não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.